Salve, salve, nação! Que noite foi essa? No Maraca, o Flamengo não deu chance para o Atlético Mineiro e travou ali uma vitória de 3-1, com direito a show de bola. É isso mesmo, 2 gols do Gabigol, diga-se de passagem. Claro, desencantando e fazendo uma festa no Maracanã. Já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. Porque hoje a gente vai falar de todos os detalhes dessa vitória emocionante. Agora sim, vamos pro corte. Né, Zinho? Pô, tô bancando o Gabigol. Pouquíssimos treinadores, mesmo sem o Pedro no elenco, bancariam o Gabigol. Porque o Gabigol, na maioria desses primeiros jogos do Felipe, foi meio que peso morto. Mas o Gabigol, eu não sei se o Zinho iria falar isso, mas eu também penso isso. O Gabigol não jogou tão bem nos últimos jogos. Jogou mal. Jogou mal. Na média, mal. Na média, mal. Zinho, pode completar aí, é que só essa frase me chamou a atenção. Me respeita, seu moleque. Era esse o complemento. Mas era esse o complemento que eu ia fazer, era o seguinte: tira o jogo de hoje, que ele faz os 2 gols, que é a função dele, ele é o artilheiro, ele é o cara decisivo, é um cara muito importante, um dos maiores ídolos de todos os tempos do Flamengo, todo o mérito para o Gabigol, mas quem bancou ele foi o Felipe Luiz. E ele não vinha fazendo bons jogos. Não. Fisicamente abaixo, mobilidade muito aquém, ritmo de jogo abaixo, a maioria dos jogos sob o comando do próprio Felipe Luiz, que assim mesmo mantém e coloca ele titular e dá ritmo de jogo para ele e acredita nele e dá moral para ele, é o Felipe Luiz. Então acho que é muito essa colocação, me respeita, sou eu que estou te bancando, sou eu que estou acreditando em você, que a opinião pública e dentro do clube não se sabe nem se você vai renovar o contrato. As coisas mudam, né? Futebol é apaixonante por causa disso. Se você for ver os comentários todos hoje dos torcedores, vai ser exaltação total para ele. Esquece de tudo que aconteceu e é, de novo, o cara, o predestinado, o incrível, o maravilhoso. Merece, né? Pela história que ele construiu no Flamengo. Só que, dentro do clube, a gente vê que até ele e o Marcos Braz não se cumprimentam direito, não se falam direito. E assim, respondendo ao Zé, na eleição, que tem 3, 4 candidatos, nenhum candidato levantou a voz para dizer sobre renovação de Gabigol. Pelo contrário. Então, assim, é um momento que o Gabigol tem que aproveitar. Fez 2 gols importantíssimos, coloca o Flamengo com uma vantagem maravilhosa, podendo ganhar mais um título ali como protagonista. Não é momento dele querer discutir com o treinador, companheiro há pouco tempo dele, que está dando uma super moral para ele, num momento importantíssimo para ele, de definição dentro do Flamengo, se fica ou não. O futebol, eu gosto de pensar nesses caprichos que tem, né? Se tivesse tudo bem lá no Flamengo hoje, o ataque podia ser o Luiz pela direita, o Pedro e o Cebolinha. Né? Se o Bruno também pudesse jogar, o Bruno Henrique, talvez não tivesse o Gabigol. Mas é que ele já vinha, desde que assumiu, o Felipe apostando no Gabigol. Sim. Então, acho que hoje teria os 2. Não teria o Plata. Não teria o Plata, exatamente. Sim. Mas teria os 2, porque foi essa aposta do Gabigol ir melhorando e tal. E uma hora podia acontecer alguma coisa. E aconteceu, né? Sim, ele fez os 2 gols. Vamos ver como é que os candidatos vão se manifestar amanhã. Sabe por quê? Que eu sempre achei, há muito tempo durante o ano, que o Gabigol, se tiver vontade de sair, não quer falar que foi ele que saiu. A torcida fala, pô, você saiu desse time? E o Flamengo, se não quiser ficar com ele, também não tem vontade de falar, vai embora. Para não ficar com a marca de que foi o Flamengo. Então tá difícil. Vamos ouvir o Felipe, gente? O Felipe tá falando lá no vestiário do Maracanã. Você quer o Felipe? Você quer ouvir o Felipe, né? O Felipe, que hoje completou o seu 7º jogo, pode ser campeão já no 8º jogo dirigindo um time profissional. Primeiro trabalho em equipes profissionais do Felipe é justamente esse do Flamengo, e o Felipe está nesse momento dando entrevista coletiva. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra, e eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais, e hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais,
fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer e ele não pode parar por aí. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE. Parabéns pela vitória, pela grande atuação. Só para puxar um pouquinho do Gabriel, que vocês estão falando, queria que você explicasse um momento que teve pouco antes do gol ali, uma discussão que vocês teve que foi visível ali do campo. O que você estava passando para ele naquele momento? E queria te pedir para você comentar um pouco sobre o Léo Ortiz, porque a gente viu pós-jogo, ele estava um pouco abatido ali no meio de campo, quando acabou, sentou no campo, a gente viu os jogadores indo dar força para ele. Como é que ele estava no vestiário, como é que ele estava nesse momento dele, desse pós-jogo dele? Sobre o Léo, é normal que um jogador fique abatido com o que aconteceu, mas ele tem que ficar tranquilo porque ele fez um grande jogo e tem que ficar com o que ele fez de bem, né? Isso eu aprendi do tênis. Você tem que se perdoar. Esqueceu o que aconteceu, foi uma fatalidade. Ele tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé e acabou que isso acontecesse um gol do Atlético. Mas eu repito a mesma coisa que eu falei do Everton lá em Porto Alegre. Os erros acontecem, às vezes eles são punidos, mas existem outros erros que acabam que não saíram em gol, como, sei lá, a jogada do Plata no primeiro tempo, né? E aí a gente estaria crucificando agora o Plata. Então eu não me guio muito por isso. Eu me guio pelo que o jogador fez durante os 90 minutos e não simplesmente por uma ação. E ele tem que ter a mesma tranquilidade que eu passei para o Everton, vou passar para ele, já passei, aliás, para ele, de que ele tem que ficar tranquilo que ele fez um grande jogo. E foi um erro e acontece. Não queremos que se repita, não queremos que os erros aconteçam e é bom que ele fique assim, que ele se cobre, mas que ele se perdoe. E sobre o Gabriel, na minha primeira coletiva que eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. O primeiro gol do Flamengo nasceu numa jogada que me deu a impressão de que aconteceu várias vezes durante o jogo. O time esperou que o Atlético Mineiro fosse pressionar para depois sair com toques rápidos e apostar na verticalidade, como você já falou muito. E o segundo também é a mesma coisa. E tanto que você falou com o Gabigol até. O Léo Ortiz deu o lançamento, o Plata raspou e o Gabigol saiu, como aconteceu várias vezes essa jogada da raspada e da segunda bola. Eu queria te perguntar até onde essas jogadas conseguem ser treinadas e são treinadas e até onde isso parte da individualidade dos jogadores, como aconteceu com o Gerson, que deu um ótimo passe para o Wesley. Obrigado. Nós temos um plano de jogo sobre o que a gente imagina que vai acontecer durante o jogo. O Atlético tem uma defesa muito complicada de entrar. Tanto é que eles jogaram contra o River, os 2 jogos não tomaram gol. É um time que toma pouco gol e sabemos que não ia ser fácil porque é uma defesa praticamente homem a homem, mano a mano. E é muito complicado entrar nesse tipo de defesa, né? E a gente passou algumas soluções para os jogadores, mas algumas funções e soluções para eles, mas quem executa e quem faz tudo são eles. Eles que são os verdadeiros protagonistas do jogo e acabaram aproveitando as chances que tiveram, né? A gente foi hoje mais decisivo, mais determinante nas áreas do que o Atlético, mas com certeza um dos times mais incômodos de jogar no Brasil pela forma que tem de defender homem a homem. Oi, Felipe, aqui à sua direita, boa noite, é Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Everton Araújo, né? 3 jogos consecutivos como titular, um moleque que você deu muita confiança aí desde do problema do pulgar, que foi suspenso contra o Corinthians. Queria perguntar se você teve alguma conversa prévia já nessa preparação, desde que vocês voltaram para Porto Alegre com ele. Falar um pouco mais sobre a questão da utilização da base, né, que você tem sido importante isso para você também. Obrigado. Primeiro, eu conheço a base, como você falou, como ninguém, né, porque passei no 17, no 20, já joguei com o Everton Araújo ano passado. E para mim,
O jogador, quando ele treina, ele não tem passado, ele não tem idade. Para mim, são todos iguais. Eles estão me demonstrando alguma coisa no treinamento, independente se ele tem 16, 17 anos ou se ele tem 38. Se eu estou vendo ele no treinamento, ele está fazendo o que eu quero e eu vejo a disciplina tática, eu não me importa se ele veio da base, se ele ganha menos, se ele ganha mais, se ele tem história, se ele não tem história. Eu coloco quem eu acho que é melhor para a equipe. E o Everton é um jogador, já falei, extremamente disciplinado. E para essa posição, eu acho que é o número 1, né, que a gente precisa, é a disciplina tática dos volantes. E ele tem isso, ele está onde tem que estar em todo momento, ele cobre bem o campo, ele dá opção de passe quando tem que dar. E vem evoluindo muito no que eu peço para que a função dele, né? Ele vem evoluindo muito na função dele e fazendo o que eu peço para a equipe. Felipe, aqui Raíza Simplício da Gol Brasil. Boa noite. Na beira do campo, na saída, né, o Arrascaeta falou que ele está jogando com uma proteção no joelho e que possivelmente ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico depois. Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse esforço dele de estar jogando, dessa dificuldade e dessa questão física, né? Você chegou num momento, numa reta final de temporada, tendo que administrar a questão física dos atletas. A gente vê que, às vezes, no segundo tempo, o time fica muito cansado. O Arrasca, desde que eu cheguei aqui, ele está assim, ele está jogando em pleno sacrifício, né? Suor e sangue pelo Flamengo. E eu admiro muito esse tipo de jogador que tolera a dor e vai para o sacrifício, coloca o Flamengo acima de tudo. Um jogador que precisa passar por uma cirurgia e está aí deixando o joelho dele no campo pelo Flamengo, provavelmente pague o preço daqui a uns anos, mas coloca o Flamengo acima de tudo. Isso para mim é muito louvável, né? E sobre a questão física, eu acredito que esse elenco é extremamente qualificado. Quanto mais o jogador joga, melhor ele fica. Quanto mais, porque eu acredito muito em que nós, seres humanos, somos uma máquina de se adaptar, e se você se adapta a jogar sempre, você joga sempre, né? Então eu acredito que esse grupo vem evoluindo, vem aguentando bem o esforço. Acabar o jogo exausto, isso é normal, os dois lados. Os dois times com certeza estão fazendo recuperação, estão se preparando, estão fazendo banheira de gelo, estão fazendo tudo que está no alcance para poder recuperar, para jogar 90, e 90, e 90, e 90, e se tiver 70 jogos, desculpa, vão jogar. E não me importa, e vai jogar quem está melhor, e eu penso, como eu te falei no momento, em tirar o melhor dos jogadores. Felipe, boa noite. Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Você foi um lateral que sempre dispensou comentários. O Wesley, queria falar um pouquinho sobre ele, tem crescido cada vez mais de produção. Não sei se você concorda que ainda com o antigo treinador ele já era um dos jogadores que conseguia se perceber que ele já vinha num crescimento. Ele que sempre foi conhecido por ser um lateral muito agudo, né, que trabalhava muito bem no campo ofensivo, e agora a gente percebe que ele tem trabalhado muito bem na recomposição e também ajudando a saída de bola, participando cada vez mais. Como você foi um lateral e conhece muito bem aquela parte do campo, eu queria saber como é que tem sido esse seu trabalho para que esse crescimento continue acontecendo com ele. Obrigado e parabéns. Obrigado. Eu vejo o que o jogador tem de característica, né? Então, o Wesley tem umas características que oferecem muito para a equipe. Tanto ofensiva como defensivamente, e ele tem características diferentes do que o Ayrton, do que o Alex, do que o Varela, e são características que a gente tem que potencializar elas dependendo do jogo e dando funções para ele que ele possa explorar cada vez mais. Agora, o Wesley é um descobrimento e uma aposta total do Sampaoli, tem todo o mérito, e ele fez o Wesley evoluir muito, pegou ele da base, deu toda a confiança, e o Wesley hoje é o jogador que é pelo Sampaoli, na qual eu dou todo o mérito porque eu vi o Sampaoli ensinar e ter muito carinho com ele, e ele não tem, eu não vejo, por exemplo, limite no crescimento dele. Ele tem todo o nível para um dia chegar jogar num time grande da Europa, tem um nível para um dia poder estar na seleção brasileira. O que vai depender dele é a cabeça, se ele vai querer continuar aprendendo e evoluindo, ou se ele vai se acomodar. E eu acredito que ele não vai se acomodar, que ele vai querer continuar evoluindo. Ô Felipe, boa noite. Bruno Castanha. Hoje você fez uma mudança, você teve o Plata jogando pelo lado direito, trouxe o Gerson, né, para jogar por dentro.
foi uma parte tática do Atlético Mineiro. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. E sobre a questão também, você gosta muito dos atacantes atacando o espaço. Você falou da defesa do Atlético, marca, né, individual. Hoje o Flamengo atacou, fez 3 gols e poderia ter feito outros até nessa questão de ataque ao espaço. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o jogo. Obrigado. Primeiro sobre o Plata, né, que você perguntou. Foi uma estratégia, um plano de jogo. Como eu falei, eu não olho nomes, idade. No passado eu olho características e funções para poder potencializar a equipe e dar o que eu acredito que a equipe precisa. Vou acertar sempre? Com certeza não vou acertar sempre, né? E vocês estarão aí para, entre aspas, julgar depois do que o jogo acontece. Mas eu vou com as minhas convicções no que eu acredito, e o Plata, para mim, fez um bom jogo e se doou muito, entendeu perfeitamente o que eu queria dele, e ele conseguiu se entender bem com o Wesley também, e o Gerson ajudou muito nesse lado. Então fiquei feliz pela atuação dele, e acredito também que é um jogador que tem um futuro muito grande aqui no Flamengo, porque ele tem 1 contra 1 realmente determinante, e conforme vão passando, ele vai jogando, cada vez ele vai se soltando mais, vai pegando confiança, e o jogador com ritmo de jogo, a gente consegue ver a melhor versão. E a outra pergunta? Eu esqueci. Do ataque ao espaço. Eu não vejo outro tipo de futebol que não seja com ataque ao espaço. Eu acredito que é o diferencial, né? Se você tiver jogadores que atacam o espaço, você incomoda muito a defesa do adversário, você gera perigo de gol, e realmente para fazer gol você tem que atacar o espaço, você tem que criar esses movimentos de ruptura para poder estar mais perto do gol adversário. Não sempre o jogo é curto, o próprio Milito fala isso. O adversário vai te dizer como você tem que jogar, né? Se um adversário defende em bloco baixo, você obviamente que não tem espaço para romper, mas se um adversário te pressiona, você tem que ter jogadores que sabem atacar bem o espaço. Felipe, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Até voltar nesse tema que foi até um dos primeiros da coletiva e que consideramos nesse momento ressaltar. Fazia muito tempo que todos nós do lado de cá não repercutíamos um pós-jogo tendo o Gabigol como protagonista por causa do desempenho dele e pelo resultado apresentado. É algo que você estava totalmente acostumado quando você era atleta e ele vivia aquela fase dele, principalmente entre 2019 e 2022. Mas fazia um tempo que isso não acontecia. E para muita gente que veio hoje ao Maracanã, incluindo torcedores, é como se fosse uma espécie de um reforço, um jogador que estava ali, mas que ao mesmo tempo não estava conseguindo entregar o que todo mundo sabe, o potencial dele, principalmente em jogos decisivos. Queria que você falasse, em cima disso, a importância de você ter, entre aspas, de volta, até porque ele sempre esteve aqui, mas de volta por ser decisivo em um jogo grande, no momento mais crucial da temporada, que é a hora de você, quem sabe, confirmar um título que vai, de certa forma, terminar um ano com uma conquista que ficou na trave no ano passado, outras conquistas que não vieram recentemente, e essa chance de você ter esse protagonismo no Gabigol, fazendo o Flamengo retomar o caminho dos títulos. Calma, ainda faltam 90 minutos. Estamos muito longe do título ainda. Com toda a humildade do mundo, posso te garantir isso. Sempre tenho o máximo respeito ao futebol. Futebol, temos que entender o momento e respeitá-lo, né? Então, vocês podem até falar que está perto, para mim está muito longe. Mas, bom, sobre o Gabi, dizer que já falei em outras entrevistas, todas as coletivas que eu dou aqui, eu sempre tenho uma pergunta do Gabi: por que eu coloco, por que eu não coloco? O Gabi é 9. Ele é o 9 disponível do time hoje para essa final. É um jogador que tem gol, que sabe fazer gol. E, como eu repito, como eu falei, eu acredito que o gol não se ensina. Eu acredito nisso. Até que me provem o contrário. O gol se compra. E o Gabi tem gol. Então, claro que eu vou insistir na recuperação de um jogador, que ninguém esquece como se joga futebol, na recuperação de um jogador, para que ele possa nos oferecer para a equipe o que a equipe não está tendo com a lesão do Pedro, que são gols. E o time tem que criar chances para que ele possa fazer gol e aí poder ver a melhor versão do Gabi. Mas o mérito é todo dele, como eu falei. Ele trabalhou, se esforçou, escutou, aprendeu, lutou e hoje viu a recompensa. Foram muitos jogos que ele não viu a recompensa e isso frustra, mas
Eu não vou deixar de... Eu vou repetir também o que eu falei na outra coletiva. Enquanto um jogador está comigo, eu nunca vou desistir dele. Seja ele quem for. Seja ele, se ele esteja vaiado, cobrado, criticado, eu não vou desistir desse jogador. Eu vou tentar recuperá-lo sempre, porque por algo ele está aqui no Flamengo. Então, é a mesma coisa do que eu falo do Gabi, eu falo para os outros. Felipe, boa noite. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Antes do jogo da volta, vocês têm um Cruzeiro pela frente no meio de semana. E eu queria saber como você está pensando esse planejamento para esse jogo no meio de semana e se vocês vão ficar em BH, se volta para o Rio, como é que você está pensando? Se vai poupar jogadores para esse jogo também contra o Cruzeiro? O que você está pensando? Estou pensando em jantar. Primeira coisa. Caramba. Nem almocei. Já falei, como eu falei na outra, não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. A partir de amanhã vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. Boa noite, Felipe. Boa Vinícius, noite. canal Vini Rubro Negro. Sem dúvidas, o principal jogador do Atlético Mineiro é o Hulk. Ele fez um gol muito decisivo contra o Vasco na volta, aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. E hoje ele não deu um chute no gol do Flamengo. Ele finalizou, mas nenhum no gol do Flamengo. Queria saber se houve algum tipo de plano individual para parar o Hulk como principal jogador e qual o seu grau de satisfação com a defesa do Flamengo hoje. O Hulk realmente é um jogador determinante, um jogador perigoso, decisivo, e claro que temos que ter todo o cuidado com ele, como com o Paulinho, por exemplo, que é um jogador diferente, né? A defesa hoje, para mim, esteve, principalmente no primeiro tempo, esplêndida, com coragem, adiantando bem as linhas, e no segundo tempo nós acabamos cedendo alguns metros, né, na nossa última linha para talvez proteger um pouco mais o espaço, e acabamos dando um pouco mais de tempo e espaço para os jogadores do Atlético. E aí é onde o time acabou indo um pouquinho para trás, acabou sofrendo, não conseguimos sair mais, e no final tivemos que acabar defendendo o resultado, né? Então, por conta de que estamos enfrentando uma grande equipe, de que, como eu repito, né, finalista da Libertadores, um time que tem um grande técnico, um dos times que melhor joga futebol do Brasil, e nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. E pode ter certeza que esses jogadores determinantes não é fácil de anulá-los, mas vamos tentar ter que fazer um jogo da mesma forma em Belo Horizonte para poder vencer. É isso. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Queria te perguntar sobre uma dinâmica ofensiva do Flamengo hoje. Para perceber alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, o Flamengo acumulando alguns jogadores em cima da linha defensiva do Atlético. E aí, quando quebrava a primeira pressão, o Flamengo tinha muita vantagem pela questão numérica, né, encarando a linha defensiva deles de frente. Queria te perguntar a importância dessa movimentação e desse posicionamento na criação do Flamengo hoje, e até sobre o Gerson também, nessa importância de quebrar essa primeira pressão do Galo e poder explorar o entre linhas, enfrentando a linha defensiva deles, inclusive que aconteceu no primeiro gol. Pois é, o Gerson, como eu imaginei que o Atlético vinha defendendo mano a mano, homem a homem, eu imaginei que o Gerson, como um jogador que perde pouca bola, que sustenta bem no meio campo, que ele, por uma vantagem qualitativa, ele nos tira da pressão, então eu imaginei que ele pudesse ajudar um pouco mais ali, um pouco mais atrás. Que não é um jogo um tanto de toque de bola, né? É um jogo de eliminação, então o Gerson eu acredito que ele possa nos ajudar mais ali. E em função da altura dos jogadores, isso vai determinar muito como acaba a pressão, como a gente acabou de pressionar, como eles estão fisicamente, aonde eles conseguem chegar, porque como o Atlético individualiza esses jogadores como o Arrascaeta, como o Gabi, como o Michael, então a altura deles vai determinar também a altura da linha do Atlético, e acaba ficando um time um pouco mais espaçado, né? Então
Como eu falei, é muito complicado entrar nessa defesa. É muito difícil entrar na defesa do Atlético. E o River tentou inúmeras vezes e não conseguiu. Então, um time realmente difícil e ainda mais com as trocas depois, um time que melhorou muito. Professor, último. Aí, gente, números ainda curtos do Felipe Luiz no comando técnico do time principal do Flamengo. São 4 vitórias, 2 empates e a derrota no Fla-Flu, um aproveitamento de quase 67%. O time fez 11 gols nesses 7 jogos com o Felipe Luiz, média pouco superior a 1,5 por partida e sofreu 6 menos de 1 gol por jogo, 0,86. Eu queria saber do Zinho, na verdade, uma análise desse comecinho de trabalho do Felipe como treinador de verdade, de time adulto, de time profissional, com o detalhe da escalação do jogo de hoje. O Everton Araújo, menino, começando uma final de campeonato, não deixa de ser um ato de coragem, né, Zinho? Muita coragem. Mas passa muito... Ele é um treinador jovem, mas muito experiente para o Flamengo. O fã de esporte vai entender o que eu estou falando. Ele é o primeiro trabalho dele. Só que ele está trabalhando no time que ele jogou os últimos 3, 4 anos da carreira dele e trabalhou com essa molecada da base. O Everton trabalhou com ele o ano passado na base. O Everton e outros jogadores. Matheus Gonçalves. Então, assim, isso facilita. Ele conhece o atleta, sabe do potencial e eu gostei muito do que ele fala, né? Não tem idade, não tem experiência, vale muito para o momento do jogo. Ele poderia colocar o Fabrício Bruno de zagueiro e adiantar o Léo Ortiz para ser o zagueiro, para ser o volante, né? Mas ele, por confiar no garoto e acredita que esse passe longo do Léo Ortiz, nessa saída de bola lá de trás, sabendo que o Atlético ia baixar as linhas, já estava com a linha de 3 e que sem a bola, quando entrasse no seu campo, teria uma linha de 5 jogadores, mais 4, só o Hulk um pouquinho mais à frente, teria muita dificuldade. Então, no momento que o Atlético saía para o jogo, que criava-se um espaço, ele foi ousado de ter 2 jogadores de velocidade pelo lado, né? Ele abriu mão de colocar mais um volante ao lado do Everton Araújo mesmo, ou o Léo Ortiz junto com o Everton, e adiantar o Gerson para ser aquele meia pelo lado direito, que é o que estava acontecendo muito no posicionamento do Gerson. Não, ele traz o Gerson para ser um segundo, mas com a bola vira um meia, perto do Arrascaeta, mas foi um ato de coragem, uma decisão, ele apostou, jogo em casa, tenho a minha torcida e tenho que fazer o resultado aqui. Eu tenho que levar algum tipo de vantagem para Minas, porque eu concordo com ele. O time do Atlético é um dos melhores times do Brasil. Tem um elenco poderosíssimo. Você vê que as mexidas do Milito melhoraram o Atlético e fizeram o Atlético igualar o jogo no segundo tempo. Então, o Felipe Luiz, jovem treinador, mas pela experiência que ele tem dentro do clube e conhecer os atletas que ele tem, a característica de cada um, e um cara muito estudioso, muito ligado naquilo que ele pretende, ele conversa, ele coloca para os atletas, passa a ideia, convence os jogadores de fazer, e aí, como ele disse, o mérito é dos jogadores depois, dentro de campo, de executar. Mas acho que o trabalho dele é aquela coisa, né? Ganhou de 3-1, deu tudo certo. Infelizmente, o futebol tem isso, né, gente? Se de repente o Flamengo não consegue a vitória, poderia vir, poxa, mas colocou o garoto na decisão, poderia preencher mais o meio campo, começou muito, se expôs muito. Então, eu gosto muito de elogiar, não só quando dá certo, mas entendendo o que ele tem de ideia para o jogo. Independente do resultado, a ideia dele para o jogo, tanto é que durante a semana eu falei dessa possibilidade, eu dei essa opinião de ter 2 homens abertos para espaçar o time do Atlético, que tem uma defesa muito forte. E o Felipe Luiz foi muito feliz com essas opções dele. Ô Zé, queria que você falasse um pouco do começo do Felipe no Flamengo e ali, bem da tua área, do teu pedaço, da tua posição, do Everton Araújo, que hoje, aos 21 anos, foi titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Sobre o Everton, eu já tinha visto ele em outros jogos.
tem uma força muito grande. Tem um lance numa partida, eu não lembro, porque a gente tem que assistir muitos jogos, mas esse lance me marcou bastante, que ele pega a bola do meio campo, ele carrega até a área, aí ele faz uma jogada de futsal, que é passa a bola por cima, tira a bola, né? Dribla 2 jogadores, e acho que, se não me engano, vem um outro jogador e faz um gol. Né? Mas a jogada inteirinha foi dele. Eu acho que o que o Felipe falou é muito sobre o que o Zinho disse também, e é o dia a dia, né? O dia a dia. Eu tive 16 anos também, e eu tive 10 dias não, eu tive uma semana para convencer o Márcio Araújo, né, que hoje voltou aqui ao São Paulo, né, nas categorias de base. Eu tive uma semana para convencer o Márcio Araújo para que ele pudesse me indicar ao Mário Sérgio. Né? Porque se não fosse o seu Márcio Araújo, eu provavelmente não estaria aqui. Você pediu para o Márcio? Não. Convencer no campo? Convencer no campo, que eu falo, né? Porque eu era juvenil, treinava no Júnior, mas não tinha jogado nenhuma partida. Joguei uma partida contra a Ponte Preta, porque o Mário assumiu, e aí os jogadores que jogavam no Júnior subiram para o profissional, para o Mário poder observar esses jogadores. Isso foi num sábado. No outro sábado, esses jogadores que subiram desceram para jogar no Júnior, e o Márcio Araújo, pela partida que eu fiz contra a Ponte Preta, me manteve na equipe titular contra o Santo André, e na segunda-feira ele me indicou ao Mário Sérgio. Então, ou seja, foram 2 jogos e uma semana de treinamentos. O Felipe, eu acho que ele está se baseando muito naquilo que ele já conhece o Everton durante a passagem dele nas categorias de base, a conversa... O Felipe treinou 17 e o 20. E o dia a dia. Né? O dia a dia, você percebe no dia a dia também como o menino se encontra. Só que aí tem muita, eu acho que, não sei se o Zinho provavelmente passou por isso, e aí, por favor, vovozinho, não me leve a mal, mas assim, o Zinho jogou com jogadores importantíssimos, 86, 87, eu sei porque eu via isso. Jogadores que eram mais velhos, jogou com o Zico. Provavelmente o Zico deve ter chegado ao lado do Zinho e falou assim: Zinho, se tiver algum problema, joga a bola em mim. Não tem problema, eu estou do seu lado aqui. Fica tranquilo. Provavelmente deve ter acontecido isso, porque comigo aconteceu. Né? E eu tenho certeza... O Gerson provavelmente fez isso com ele. Eu ia falar isso. Provavelmente o Gerson falou isso com ele, provavelmente, sabe, os outros jogadores também. Vem cá, calma, garoto, joga a bola para mim aqui. O próprio Léo Ortiz, sabe, esses jogadores mais velhos, mais experientes, o próprio Alexandro, devem ter falado com ele em determinados momentos, ou no dia a dia. Entendeu? Por exemplo, eu tive o Marcelinho Paulista, Marques, Zé, tá difícil, faz o simples, pega a bola e toca de lado. Tá difícil, toca de lado. Eu tô aqui do lado, vamos tocando a bola que a gente leva isso. Então, o dia a dia com esses caras e o treinador conhecendo e percebendo o comportamento do jogador, né, o jogador, não, eu confio nesse cara, ele vai jogar. E aí é o que ele falou, não importa a idade, não importa o momento, ele vai jogar porque eu confio no jogador. E o Everton tem feito boas partidas. Em algumas ocasiões, mas os erros são erros de evolução ainda, porque ele pulou algumas etapas, né? E é uma coisa natural. E sobre o Felipe já era treinador dentro de campo, quando jogava. Né? Então isso facilita. Eu acho que o grande desafio do Felipe agora, no Flamengo especificamente, é o que aconteceu hoje com o Gabigol, que é colocar realmente essa realidade. Olha, hoje eu estou como treinador, hoje acabou o jogo. Deixar a hierarquia clara. Deixar bem claro. Esse é o grande desafio do Felipe no Flamengo. Taticamente, eu acho que é uma coisa natural que ele vai evoluindo. Ele é bom jogador, bom treinador. Ele quando jogava, todo mundo vai lembrar aqui, ele não era um cara de velocidade, ele não era um cara de ficar correndo, mas era o cara que participava o tempo todo por dentro na construção das jogadas, até na seleção. Na seleção ele fazia isso, era importantíssimo, o cara vinha por dentro, tanto que é a maior dúvida, né? Pô, por que tirou para jogar contra a Bélgica, era o Felipe que tinha que jogar e tal. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para dar certo em relação a ser um grande treinador. Eu não tenho... É isso aí, nação. Mais uma vitória para contar, né? E com muita raça dentro do campo. O Flamengo mostrou que está em sintonia e agora é seguir firme nessa pegada. Então, se curtiu o vídeo, já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para a galera. Claro, comentem aí, digam o que vocês acharam sobre a partida, né, aí embaixo no comentário, o que vocês acharam da atuação, principalmente de Gabigol, que fez esses 2 golaços, e os comentários aí de Davi Felipe Luiz, né, que realmente diz que o Gabigol joga muito, mas que tem que cumprir as ordens do chefe, que é ele, né? Então, até o próximo corte.